Primeiro tem o fenômeno global. O mundo está melhor. Você pode falar que alguns países do norte da Europa, Inglaterra e hoje Holanda, Bélgica, começaram antes esse processo. Começaram. Aí vem do resto da Europa, do norte da Europa, Estados Unidos e Austrália muito próximos também. É verdade, é verdade. A América Latina teve uma fase boa de desenvolvimento, mas ela foi curta, né? A América Latina tem seus problemas. A África, muitas dificuldades, mas tem ótimas histórias da África. E mesmo quando você olha as regiões mais pobres, você compara com o que era o mundo há 150 anos, né? Muito melhor, não tem nem dúvida. E a Ásia que veio mais tarde. E veio impressionante, né? O que aconteceu com a Ásia nos últimos 30 anos. Então, assim, quando você olha o do global, o mundo melhorou. Quando você olha a distribuição de renda, outras coisas, também tem a coisa da desigualdade, mas é um fenômeno muito restrito. Você olha os mais pobres do mundo, falando do mundo, né? A renda dos mais pobres cresceu bem nos últimos 30 anos. E você pega os 10% mais pobres, os 20% seguintes, cresce até mais. Você pega o que é a renda média do mundo, cresceu bastante nesse período. E o IDH, sobretudo, né? Não, onde cai, é um fenômeno curioso. Você tem onde melhorou menos, entre 80% e 90% mais rico do mundo. Tem os pobres dos países ricos. Né? Que aí tem um fenômeno. Que eles melhoram, mas menos. E depois sobe. Se você olhar o gráfico do crescimento da renda, parece uma cabeça de elefante. Né? Os mais pobres aqui, o grupo de renda média, aí quando vem 80%, bum, e rapidamente sobe quando você vai para os mais ricos. Então tem isso. Essa é uma parte da história. Isso é uma parte da história. A outra parte da história, mas quando você pega país rico, ele só tem aquela faixa lá. Então tem o pessoal do Rust Belt, do interior americano, que era operário e perdeu o emprego. Né? Cova do Elefante. Que está ali. E aí tem norte da Inglaterra, a mesma coisa, que é uma região decadente, norte da França, que é onde o voto para a direita cresceu mais, aliás. Né? Tem essa correlação. Aliás, para quem se... É engraçado, porque isso já era visível nos anos 90. Né? Lembro do escritor americano, o Richard Russo, que descreve essas cidades da costa leste americana, no interior, Nova York, Pensilvânia, que tinham sido usinas, e você vê a cidade. Ele é muito engraçado, ele é um escritor muito divertido. Mas você vê a decadência ali. Né? O alcoolismo, a família desestruturada, a falta de perspectiva. E a política pública, então aí pegando o ponto do Pinker, que ele gosta de ser o otimista, né? Ele faz os números bons, esse processo não é homogêneo. Então, nesse mundo que melhorou muito, nos últimos 40 anos, teve grupos específicos dos países ricos que perderam. Né? E a política pública deveria ter ajudado na transição. Aquelas fábricas que foram embora para Vietnã, Índia, né? O mundo ficou mais rico. Melhorou muito a vida dos mais pobres na China, na Índia e no Vietnã. Mas teve um grupo que perdeu, adultos que perderam, que não se veem sem perspectivas. A renda nem cai tanto, mas a falta de perspectiva, de aceitação no mundo, de entrada digna no mundo. E a política pública ignorou. E aqui, 40 anos de idade, seu pai foi operário, você é operário, você tem um ensino médio completo, e a fábrica fechou, você faz o que da vida? Né? Então, teve um descuido. Então, esse processo ele não é homogêneo. A política pública tem que estar atento a quem fica para trás. Tem que garantir a igualdade de oportunidades. Tem inovação que vai dar errado. Né? Que vai dar efeito colateral. Então, tem que ter muito protocolo, por exemplo, seja para remédios, seja para botar política pública. Eu acho que a gente tinha que ter na política pública no Brasil protocolos muito rígidos para não sair tendo ideia e fazendo, depois não sabe se deu certo ou deu errado, e às vezes dá muito errado, é muito caro. Olha os fracassos que a gente tem com o indústria naval, com essas coisas do Brasil. Custou muito para o país. Né? E tem crise. E as crises acontecem. E as crises vão ser por coisas novas, coisas que você não esperava. Não é mole. Porque desregulamentou. É bem sempre esse argumento de que tem 7 opiniões, né? Por puro palpite, né? Sem evidência. Não, mudou a tecnologia. Teve uma mudança muito grande na tecnologia do sistema financeiro nos Estados Unidos, com características muito particulares de como é que a inovação é autorizada lá. E as tecnologias vão mudando. E a política pública tem que conhecer profundamente
ter protocolos de governança para ir se ajustando a essas mudanças. Né? E é sempre um eterno dilema entre você reprimir uma inovação que pode vir a ser muito boa e que não acontece porque o Estado oprime demais, ou passar um problemão que vai estourar depois. É dilema. E aí você tem que administrar esse conflito. Né? E aí tem um ponto, por fim, que eu acho que eu estava contando a história da Inglaterra, que acho que minha impressão muito do que surgiu ali, meio por acaso, era pela ausência de poderes fortes, e você tinha que mediar conflitos e criar regras, porque eu não sou muito forte, nem você. A gente vai acabar se matando aqui, os dois. Vamos aqui mediar conflito, criar regrinhas, protocolos. Né? E essa é uma tradição dos países desenvolvidos. Né? É limitar o poder dos governos e fatiar. E criar governança e protocolos. Você tem agências de Estado independentes, com mandato. Mas o presidente foi eleito, sinto muito, mas tem agência com mandato independente. Né? O judiciário respeita a agência. Né? Você tem o que cabe ao legislativo e o que cabe ao executivo. Isso parece ser muito importante para que esse processo tenha checks and balances, para que ele não fique disfuncional, porque é muito fácil ficar disfuncional. O Trump está levando o teste disso. Né? É o maior teste das instituições americanas, eu acho, em quase 100 anos. Ele está levando. Vamos ver se elas são fortes o suficiente e vão preservar essa governança equilibrada, ou se vai rachar algo que foi tão bem sucedido nos Estados Unidos. Tu acha que o Trump está... isso que ele está... Agora ele tá nessa de Gaza virar um resort, não sei o quê. Tu viu? Acho que foi hoje que ele postou uma... Essa é antiga. Não, o Trump, ele repete os disparates. Parece... Não, mas eu tô falando que parece que hoje ele postou uma imagem, uma criada foto. Com IA. De como ficaria e tal. Porra, bizarro, a palavra acho que é essa, bizarro que o chefe de Estado americano meta umas dessa daí, tá ligado? Então eu só consigo imaginar o que pode ter por trás, na verdade, né? O que ele quer, o que ele tá realmente, qual que é o objetivo dele com isso, porque... Porra, ele não espera de verdade que alguém aceite isso como uma solução, né? Espero que não. Qual que você acha que é a estratégia? Eu não sei. Aí, relações internacionais não é meu forte. O governo americano tem a Constituição americana, ela tem uma peculiaridade. Né? Eles não queriam presidente. Passaram anos sem ter presidente. Não queriam poder centralizado. A resistência que teve é ter Banco Central. Né? Que o FED foi criado no começo do século XIX, aí fecham, né? Andrew Jackson, né? Se eu a memória não falhou, para voltar depois da crise de 1907, 2008, tem uma crise financeira que o Morgan atua, e aí fala assim, a gente precisa de uma agência reguladora para o sistema financeiro. Aí que vai ser criado o FED alguns anos depois. Então eles desenharam uma presidência fraca nos Estados Unidos. O presidente americano, o executivo americano pode entrar em temas de comércio entre estados ou política internacional, porque aí não tinha jeito. Política internacional. Relações internacionais. Tem muita agência de Estado forte. Tem um judiciário que é o mais fraco dos poderes, mas que foi ficando mais atuante ao longo do século XX. E tem o legislativo, que é onde o jogo é jogado. Né? Esse balanço lá foi... Quem tentou, por incrível que pareça, a história é muito irônica, quem tentou ameaçar instituições, esse desenho institucional, que a gente está vendo agora com o Trump, no jargão usual brasileiro à direita, foi o Franklin Roosevelt, que veio pela esquerda. Coisas muito parecidas. Ele demitiu o chefe de agência reguladora que tinha mandato, depois perdeu no judiciário. O cara morre logo depois, mas aí a família entra com uma ação e fala assim, os salários do cara, porque você não podia ter o demitido. E eles ganham no judiciário. Tentou aumentar, fora da regra, o Supremo, a Suprema Corte, porque ele estava perdendo várias coisas no judiciário. Né? Esse é um papo que vira e mexe e aparece aqui no Brasil, né? O cara, ele não gosta das regras do jogo. É curioso isso. Não gostam a moderação dos poderes e a moderação dessa divisão. Isso pro longo prazo dos países, parece ter sido tão saudável. Agora, a tentação dos agentes, na hora que podem pular a cerca e romper a moderação, e não é uma moderação porque você se impõe, você é um cara bacana. É a moderação porque está desenhado de tal maneira
que pular a cerca dá trabalho. É. Né? Agora, o Trump está tentando. Agora, a ironia é essa, né? A ironia é que o Roosevelt tentou, e o Roosevelt é muito adorado à esquerda, por muita coisa boa que o Roosevelt fez. Acho que na economia não foi tão. Né? Assim, os dados são mais críticos. Né? A economia americana sai da Grande Depressão com a guerra, não com o Roosevelt. Pelo contrário. Né? Pelo menos os dados que tenho acompanhado não dizem isso. Mas tem uma importância imensa no imaginário, nos valores. Né? Mas quem tentou ultrapassar a institucionalidade, que eu me lembro, como o Trump está tentando fazer, foi o Roosevelt. Eu acho que o Trump está querendo fazer, e que ele faz muito, é propor uma tese absurda para colocar o tal do elefante na sala. Então, assim, é claro que um resort em Gaza é absurdo, até no sentido que Gaza não é tão atraente assim, tá? Gaza não é tão bonita assim. Tem uma praia e tal, mas é claro que é um absurdo. Só que quando ele coloca isso em discussão, ele está sinalizando para o mundo que tudo pode estar em discussão. E aí, qual que é a ideia, né? Nesse sentido? Então, por exemplo, no domínio no âmbito da reconstrução de Gaza, toda a discussão é, olha, a reconstrução com as pessoas lá é muito difícil. E aí o que é um fato. Mas aí ele extrapola isso para tipo, então as pessoas precisam sair do conclave, que já é uma coisa um tanto mais séria, entendeu? E internacionalmente ela pode ser lida como limpeza étnica. Então, esse debate que não estaria colocado, ele é colocado porque o cara propõe uma coisa tão absurda que depois disso todo o debate é viável. E aí eu vejo que, assumindo que essa é a tese, aí ele tem dois eixos de ação nessa tese. O primeiro eixo de ação, eu acho, tá, é cutucar os países árabes na linha de, olha, se vocês não estiverem muito disponíveis aqui, muito abertos, inclusive para bancar a reconstrução, para atuar do nosso lado, tá? Então, sobretudo Jordânia e Egito, eu vou mandar vocês para aquele lugar. Então eu vou fazer logo um resort em Gaza. Tem uma coisa absurda? Então ele põe uma pressão com essa ideia que é muito parecido com o que ele está fazendo na negociação entre a Rússia e a Ucrânia, quando ele chega e fala que o Zelensky é um ditador. Veja, de fato não está tendo eleição na Ucrânia, mas quando você tem uma guerra, você não pode ter eleição, isso está na Constituição. Então não é porque o cara é um ditador. Então esse é um eixo de ação. O outro eixo de ação eu acredito que seja dentro dos Estados Unidos. É uma coisa engraçada, mas tem mais judeus dentro dos Estados Unidos do que em Israel. E essa veja bem, olha que engraçado. E essa é uma massa crítica, são eleitores, são pessoas que têm uma relação ambígua com o governo Trump. Porque de um lado o Trump se coloca do lado do Netanyahu, que hoje em dia enfim, essa grande liderança do Likud, da direita israelense, e então numa situação de conflito, vamos dizer que ele está se colocando do lado do Estado de Israel. Nunca é assim, tá? Porque o Estado não é o presidente. Depois você troca o presidente, troca toda a orientação da política. Mas, enfim, nesse momento, então, de um lado tem isso. Do outro lado, tem uma vibe, como ele mesmo gosta de, como o Elon Musk gosta de fazer, uma vibe neonazista. Uma absurda. Inclusive, assim, não só o Musk, né, fez a saudação nazista e depois relativizou, como o Steve Bannon, que foi um dos grandes ideólogos no Trump 1 e hoje em dia segue ali nessa linha, né, ainda que ele esteja um pouco mais nos bastidores, ele está mais escanteadinho assim, mas ele segue super influente, fez e foram questionar ele disse que não, que era uma saudação romana. Quer dizer, no final das contas, entende? A linha do Trump é assim, a Ucrânia que invadiu a Rússia, o Zelensky é um ditador e saudação nazista é saudação romana. É claro que ele não acha essas coisas, mas eu acho que é uma maneira, é tipo o teatro do absurdo, entendeu? É uma maneira de colocar assim, a situação em tamanho cheque, o jogo em tamanho estado de absurdo, que qualquer discussão que antes estaria bloqueada pelo bom senso, pela ética,
pelas leis internacionais, ela simplesmente... Porra, se o cara tá falando disso... Se o cara tá falando que eu posso fazer um resort em Gaza, olha que coisa mais ofensiva. Então tudo bem, então a gente pode discutir realmente aí um outro processo de descompressão ali no conclave, entendeu? No enclave, perdão. Conclave, eu tava com o filme na cabeça, falei conclave. No enclave. Essa é a ideia, eu acho. Então, eu não sei, o que você acha disso? Não é minha área. Não é minha área. Mas putz, essa pira, ela realmente é porque ele tá jogando um jogo. E é interessante ver como tem as pessoas... tu vê a mídia e tudo mais levando ao pé da letra o que ele tá dizendo, né? Que assim, putz, calma, ele não tá... É que nem você falar que o Bolsonaro realmente disse que se que ele falou até, mas ele não quis dizer que se tomar a injeção tu vai virar jacaré. Não sei o que vai acontecer. E se tu virar jacaré? Tipo, um absurdo, né? Exato. Tem um quê de simbólico na linguagem do Trump. Por exemplo, no caso agora essas últimas interações, né, no domínio da tentativa de estabelecimento da paz na relação Ucrânia-Rússia. Olha que coisa mais absurda. Quando ele chega e fala assim para os ucranianos, olha, eu dei essa grana, mas vocês precisam pagar de volta em minerais, tá? No caso, muitas são terras raras que são usadas, por exemplo, para fazer microprocessadores e coisas do gênero. Abrindo um parênteses, a China... Ela produz 70% das terras raras do mundo e refina 90%. Quando ele fala uma coisa como essas, em última análise, ele está posicionando os Estados Unidos como um país mercenário. Porque é um país que vai pegar um outro que tá numa situação assim, completamente desesperada, destroçada. Porque, entre outras coisas, sentiu que havia condições, do ponto de vista geopolíticas, para esse enfrentamento, em outras palavras, porque ele teve o apoio da OTAN e agora ele vai falar assim, não, eu quero coisas preciosas suas, entende? Agora do outro lado, olha que interessante, ele está fazendo a mesma coisa com o Putin. Então ele também está de olho nos recursos russos. E no final das contas, não é bem que ele até tá de olho, mas a gente não pode achar que esse é o desfecho final, que o grande objetivo é ver se ele tira uma casquinha, até porque essas casquinhas, quando você põe numericamente na mesa, elas são pequenas, entende? Quando você compara, por exemplo, com óleo, elas são mínimas, assim, e ele sabe que não vai fazer grande diferença. O que ele está simbolizando, o que ele está dizendo é assim, olha, eu posso ser capaz de fazer o acordo mais vergonhoso, mais antiético possível. Portanto, eu faço esse acordo com o seu inimigo. Aqui, ó, na tua frente. E dane-se você. E com isso ele está forçando os dois lados à mesa de negociação. Nos termos dele. Essa, para mim, é a estratégia. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.